Fala pessoal, bem-vindos a mais um momento aqui da aula. Nós iremos agora trabalhar com a maxila. A maxila é um osso do viscerocrânio, um osso irregular, e aí nós iremos agora trabalhar em cima desses ossos do viscerocrânio. Bem, a maxila, a gente consegue observar as suas relações. Vocês conseguem observar que ele vai possuir articulações aqui com o osso nasal, com o osso frontal, com o lacrimal. A maxila vai formar aqui, olha, a parte do soalho da órbita, e nesse sentido vai ter articulação com o osso etimoide, também vai possuir essa articulação aqui com o osso palatino. A gente vai ver que ele vai possuir outras articulações com o osso palatino. Vocês vão perceber que nessa relação aqui, nessa fissura, que nós chamamos de fissura orbital inferior, nós conseguimos observar que ela não se articula, mas a partir dela vai ter, entre ela e o osso esplenoide, vai possuir essa fissura, certo? Vai se articular aqui com o osso zigomático, e uma das características da maxila é que ela vai abrigar os elementos dentários superiores. Nesta vista aqui inferior, vocês conseguem observar que a maxila ela está tendo articulação aqui com o osso palatino, algo que daqui a pouquinho nós iremos falar um pouco mais detalhes, que a maxila e o osso palatino eles vão formar uma região que nós chamamos de palato duro, o popular céu da boca. Bem, numa vista lateral, vocês estão conseguindo observar as mesmas articulações que eu tinha comentado anteriormente, aqui com o osso nasal, com o osso lacrimal, aqui também com o osso zigomático, a maxila abrigando os elementos dentários superiores, e aqui agora numa secção sagital, vocês estão conseguindo observar que ela também vai possuir articulações aqui com a concha nasal inferior, certo? Daqui a pontinha da concha nasal inferior, aqui com o osso palatino, o osso palatino, perdão, bem aqui articulando com o osso vomer. Então vocês estão conseguindo observar que a maxila ela é como se fosse o osso central do viscerocrânio, né? Lembrando que a maxila, embora a gente chame de maxila, são duas maxilas. A gente consegue observar aqui, certo? Então eu sempre vou ter uma maxila do lado direito e uma maxila do lado esquerdo, certo? Então vamos lá. Quais os acidentes ósseos da maxila? Os primeiros acidentes ósseos que eu vou comentar com vocês são aqueles processos que vão estar relacionados com articulações, que é o processo frontal da maxila. O processo frontal da maxila, apontando aqui nessa visualização do crânio, é esse daqui. Percebam que ele vai se articular aqui com o osso frontal. O processo zigomático da maxila, que é essa região aqui que vai se articular justamente com o osso zigomático. E aí vamos começar agora a falar os outros acidentes ósseos. Olha, a margem infraorbital da maxila. A margem infraorbital da maxila é essa região aqui que vocês estão observando. Lembrando que nós temos uma margem supraorbital que é representada aqui pelo osso frontal. A margem infraorbital é um acidente ósseo da maxila. A porção central da maxila nós chamamos de corpo, né? A gente pode definir a região de corpo dividindo e encontrando os outros acidentes ósseos. Por exemplo, eu excluo o processo frontal da maxila, eu excluo essa região que é o processo zigomático da maxila, eu excluo essa região que daqui a pouquinho nós vamos chamar de processos alveolares. A porção central nós chamamos de corpo da maxila. Uma estrutura aqui que nós chamamos de espinha nasal anterior. Se eu tenho uma espinha nasal anterior, eu vou ter uma posterior, mas vocês vão observar que não está na maxila, está em um outro osso, está no palatino. A região aqui posterior, que nós chamamos de túbia da maxila. Essa região de túbia da maxila, se vocês conseguirem observar, tem vários, assim, pequenos canalículos, é uma das regiões muito vascularizadas da maxila. Tanto que, por exemplo, em anestesias odontológicas, quando a gente vai realizar uma anestesia nessa região do túbio da maxila, que nessa região eu vou anestesiar basicamente esses elementos dentários posteriores, os molares, quando eu vou anestesiar nessa região, eu preciso ter muito cuidado no local que eu vou ter que injetar, né, esse anestésico. Vocês vão aprender quando vocês forem estudar injetáveis que quando você vai fazer uma anestesia, qualquer injetável, você precisa fazer uma aspiração para você verificar se você não está no interior de um vaso sanguíneo. Como nessa região do túbio da maxila é uma região muito vascularizada, a chance de você colocar o bisel, ou seja, a ponta da agulha, no interior de um vaso sanguíneo é muito grande. Então, toda vez que você vai anestesiar nessa região de túbio da maxila, você insere
insere a agulha no caso e faz a aspiração para você verificar se não está no vaso sanguíneo. Caso você não realize a aspiração e você está no vaso sanguíneo, você vai injetar um anestésico e como tem muitos vasos e esses vasos são pequenos, você vai injetar um anestésico no interior da corrente sanguínea logo, ou seja, já não vai fazer efeito. Vocês vão saber o porquê quando vocês estudarem anestésico. O anestésico ele não pode entrar na corrente sanguínea em um primeiro momento, só depois de algum tempo. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que, como são vasos menos calibrosos, você basicamente vai estourar todo esse plexo vascular. Certo? Então, nesse sentido, essa região de túbula da maxila é uma região bastante vascularizada, é uma região que tem bastante osso esponjoso. É por isso que assim, ó, a exodontia do terceiro molar é uma exodontia um pouco mais fácil, mais tranquila do que da mandíbula, certo? Porque esse osso é um osso esponjoso. Eu vou colocar tipo um instrumento aqui que nós chamamos de alavanca pexo, e você puxa para trás, como o osso é mais esponjoso, é mais tranquilo você fazer a exodontia do terceiro molar, do siso da maxila, o siso superior. Vocês estão observando aqui as estruturas que nós chamamos de processos alveolares. Vamos observar uma coisa. Os processos alveolares, imagine o seguinte, é como se fosse toda a estrutura óssea que está abrigando os alvéolos dentários, que estão abrigando os elementos dentários. Ou seja, vocês estão observando cada elemento dentário aqui. Percebam que ao redor dele eu vou possuir toda uma estrutura óssea que vai abrigar esse alvéolo, certo? Então, que vai abrigar esse elemento dentário, desculpa. Então, toda essa estrutura óssea que está abrigando esse elemento dentário, nós chamamos de processo alveolar. No entanto, se vocês observarem, vocês estão vendo tipo umas saliências que estão representando aqui as raízes dos dentes. Essas saliências que vocês estão observando, nós chamamos de eminências alveolares. Eu não coloquei aqui, mas só para ter ideia. Observem, as saliências nós chamamos de eminências alveolares, mas toda a estrutura óssea que está abrigando o elemento dentário nós chamamos de processo alveolar. Então, eu tenho vários processos alveolares. Eu tenho processos alveolares aqui do incisivo central, do incisivo lateral, do canino, do primeiro premolar, do segundo premolar, do primeiro molar, do segundo molar e do terceiro molar. Então, cada estrutura óssea que está abrigando esse elemento dentário é um processo alveolar. E o conjunto de processos alveolares nós chamamos de arco alveolar. Então, processo alveolar, a estrutura óssea que abriga o osso. Eminência alveolar, cada saliência dessa que vocês estão observando. Se você tocar na sua maxila agora, você vai sentir tipo umas saliências. Isso daí são as eminências alveolares. E o conjunto de processos alveolares é o arco alveolar. Uma outra estrutura que vocês irão observar na maxila é o forame infraorbital, que é essa estrutura aqui. Vocês podem observar até aqui também nessa imagem. O forame infraorbital é um local que vai emergir um dos ramos, né, um nervo que é chamado de nervo infraorbital, que é uma ramificação do V2 do trigêmeo, ou seja, do nervo maxilar do trigêmeo. É um outro local que você pode realizar exame, que você pode fazer uma manobra semiotécnica para você avaliar a integridade do nervo trigêmeo. Se você quiser também avaliar a neuralgia do trigêmeo nesse local do forame infraorbital, é também uma opção. Esse forame infraorbital, gente, vocês vão já observar que vai sair um nervo e é um local que também a gente realiza anestesia odontológica. Eu não sei se alguns de vocês já sofreram algum procedimento, por exemplo, aqui no primeiro molar, nos pré-molares ou no canino. Toda vez que eu tiver vou fazer um procedimento odontológico, por exemplo, uma exodontia. Eu vou fazer uma exodontia nesse local, eu tenho que injetar a agulha até aproximadamente aqui do forame infraorbital e injeto anestésico, certo? É por isso que tem algumas pessoas que quando vão para o dentista e fazem uma anestesia aqui na região superior, essa pessoa parece que perde um pouco da sensibilidade aqui ao redor do globo ocular. Isso é normal. Por quê? Porque está acontecendo o que nós chamamos a difusão do anestésico, né? Nós chamamos esse processo de difusão do anestésico. Acontece tipo, o anestésico tipo se espalha. E aí o anestésico se espalha nessa região e aí você sente um pouco de dormência nessa região periorbital. E aí, olha, o sulco infraorbital, que é basicamente, gente, o seguinte, é porque o nervo infraorbital ele vai seguindo aqui por essa região daqui da maxila, e aí depois ele entra
no canal infraorbital, que não dá para observar, e aí depois ele sai pelo forame infraorbital. Então é sulco, aí depois ele entra no canal infraorbital que vocês não estão conseguindo observar, e por fim sai no forame infraorbital. Tudo isso daí é um nervo infraorbital, que é uma ramificação do nervo maxilar do nervo trigêmeo. Esse daqui, olha, percebam, esse daqui é o V2, certo? Ele parte daqui, lembra? Nervo oftálmico, nervo maxilar, nervo mandibular. E esse daqui é o nervo maxilar. Percebam, ó, bem aqui é a região que nós chamamos que o nervo ele está por cima da maxila, que forma o sulco. Aí depois ele entra, percebam que aqui a maxila está seccionada. Ele entra nessa região do canal infraorbital e por fim ele sai aqui no forame infraorbital. Aí quando eu quero anestesiar, por exemplo, essas regiões de canino, pré-molares e esse molar, eu também tenho que anestesiar essa região aqui do, do, do nervo infraorbital, tá bom? Agora, isso daqui é uma vista interna, pessoal, certo? Isso daqui é uma vista interna da maxila. E aí vamos observar quais são as estruturas. O processo frontal da maxila, a gente já observou quem é o processo frontal da maxila. A espinha nasal anterior também a gente já observou na imagem passada. Aqui os processos alveolares, então observem, os processos alveolares, gente, eles é toda a estrutura óssea que está abrigando o dente. Aqui essa estrutura que nós chamamos de canal incisivo. Esse canal incisivo, depois eu vou mostrar numa outra imagem, vai passar também outra ramificação do V2 do trigêmeo. E esse ramificação que está entrando aqui no canal incisivo nós chamamos de nervo nasopalatino, certo? Esse nervo nasopalatino também é um nervo que em cirurgias odontológicas eu também tenho que anestesiar. Por exemplo, quando eu quero trabalhar nos dentes incisivos, por exemplo, aqui, olha, no incisivo central, no incisivo lateral, aí eu tenho que anestesiar esse nervo, que é o nervo nasopalatino. Seio maxilar, lembra que a maxila é um osso pneumático, então nesse sentido ele vai possuir seios, e aí nós estamos observando o seio maxilar. E aqui uma estrutura chamada de sulco lacrimal, que é uma estrutura que vai abrigar algumas estruturas do aparelho lacrimal, que eu vou já mostrar para vocês numa próxima imagem. Que é aqui, ó. O sulco lacrimal ele vai abrigar aqui, olha, parte do sacro lacrimal e o ducto lacrimonasal. Então, essas estruturas aqui são aquelas estruturas que vão estar localizadas aqui no sulco lacrimal da maxila. Então, nessa vista inferior, eu estou mostrando algumas outras estruturas para vocês, certo? Que não estava apresentando naquelas duas vistas. Nós temos aqui o processo palatino da maxila, certo? O processo palatino da maxila é toda essa região. Por que processo palatino da maxila? Gente, é só entender. É aquele processo que vai se articular com quem? Com o osso palatino, certo? E aqui, olha, o final daquele canal incisivo, que nós chamamos de forame incisivo. É aqui que vai emergir o nervo nasopalatino, e aí ele vai inervar esses quatro elementos dentários, que são os dois incisivos laterais e os dois incisivos centrais. O nasopalatino também pode inervar o canino, dependendo das situações. Então, às vezes, se você quer fazer, por exemplo, uma endodontia no canino, às vezes você também, endodontia é canal, certo? Para quem não sabe. Também, às vezes, você precisa anestesiar aqui o forame incisivo. Uma das piores anestesias odontológicas é essa região aqui, certo? Você fez uma anestesia de palato, gente, a pior anestesia odontológica é a anestesia nessa região de palato. Aqui, pessoal, só estou mostrando para vocês tipos de fendas labiais, maxilares e palatinas, certo? Aqui tem vários tipos. Levando em consideração, pessoal, aqui pode acontecer qualquer um desses tipos, porque durante o desenvolvimento embrionário, pode acontecer algumas falhas durante a gestação. No entanto, tem algumas que são mais frequentes do que outras, certo? Então, entendam, vamos lá, ver se vocês vão conseguir compreender. Primeiro, vocês vão observar que vocês têm o palato, que é essa região, e você vai ter tipo uma região que vai ser uma sutura, certo? Aqui essa região de sutura, né, que é de articulação entre os dois ossos palatinos e também bem aqui entre os dois processos palatinos da maxila, eles vão formar como se fosse essa linha. Se você passar a língua no seu palato agora, no céu da boca, você vai sentir essa linha bem no meio, certo? Eu sei que não é o foco nosso agora, certo? Mas a maxila, gente,
ela antes, ela tem alguns livros de anatomia que a dividem ela em dois ossos, por exemplo. Isso já foi antigo, isso não existe mais, mas já aconteceu, por exemplo, nessa porção bem aqui, certo? Entre os dois incisivos, a maxila ser tipo dividida em osso incisivo. Por exemplo, eu quero que vocês passem a língua no céu da boca de vocês novamente e vocês vão sentir próximo aos dentes incisivos, aos dentinhos do coelho, como se fosse uma saliência mais ou menos nessa região aqui. Essa saliência que vocês estão observando é um processo embrionário que advém de um processo chamado de processo frontonasal. E aí depois é que vem outros processos laterais de umas regiões chamadas de arcos faríngeos. Eu sei que eu estou entrando muito na êmbrio, mas é só para vocês entenderem, certo? E aí eles vão lá e se conectam aqui com esse processo frontonasal. Então é por esse motivo que você nunca vai observar uma fenda labial e maxilar na linha mediana. Nunca. Por quê? Porque essa região aqui, certo? Essa região mediana que vocês estão observando é um processo que é chamado de processo frontonasal. Veio lá do osso frontal, passou pela região nasal e aí fica formando aqui essa região anterior da maxila. Então essa região aqui é um processo ímpar. Então você vai ter que vir um processo de um lado, um processo do outro lado, um processo embrionário, certo? Vem um processo embrionário de um lado, vem um processo embrionário do outro. O nome desses processos são processos maxilares. Eles precisam se fusionar. Se não se fusionar, aí você começa a observar essas fendas, certo? Então, as fendas, o que são as fendas? Basicamente, são erros de fusão de processos embrionários. Quais são os três processos que formam essa região? Processo frontonasal, que vocês estão observando aqui em amarelo. Aqui, olha, em vermelho, vocês estão vendo os processos palatinos. E não colocou a cor, mas imagine como se fosse essa região aqui que eu estou passando o mouse. Aqui e aqui é o processo maxilar. Então você tem 5 processos que precisam se fusionar. A probabilidade de erro nesse sentido é muito grande, certo? Então vocês estão observando aqui várias falhas de fusão, certo? Nessa região você pode ter uma fenda labial, certo? Você pode possuir uma fenda maxilar, certo? Junto com uma fenda labial, você pode ter uma fenda palatina. Então, aqui são vários tipos de fendas que vocês podem possuir, tá bom? Observando também, gente, aqui uma outra condição. Se vocês observarem bem nessa imagem, primeiro observem essa imagem. Olha a relação do elemento dentário da raiz de um molar, de um dente molar, aqueles dentes mais posteriores, aqui com o seio maxilar. Vocês estão percebendo? Pode acontecer, pessoal, às vezes vocês forem extrair o seu elemento, um elemento, o molar, e no momento da exodontia, eu fazia uma comunicação que nós chamamos de comunicação buco, da sua boca, sinusal, da boca com o seio maxilar. Por quê? Porque olha a relação que tem, é muito próxima a raiz do molar com o seio da maxila. Então, quais são as características clínicas que a gente pode observar aqui? No momento da exodontia de um molar, pode ter uma comunicação buco-sinusal, ou seja, uma comunicação da cavidade oral com o seio da maxila. É possível. Uma outra condição que vocês precisam observar: processos inflamatórios no ápice, certo, do elemento dentário, certo? Eles podem gerar uma dor no seio, certo? No seio da maxila, porque a relação é muito próxima. Percebam aqui que a inflamação do ápice do elemento dentário, existe abscesso periodontal, cisto periodontal, nós chamamos esse é o termo técnico. Então, processos inflamatórios do ápice dos elementos dentários, vocês podem gerar dores aqui no seio, certo? Assim como dores no seio, ou seja, sinusite, inflamações dos seios, podem gerar dores nos elementos dentários. Então, tudo isso são diagnósticos diferenciais que eu preciso realizar. Então, por exemplo, o paciente está com dor de dente, certo? Se o paciente está com dor de dente, será que essa dor é devido realmente a um processo inflamatório? Ou será que não é o seio maxilar dele, ou seja, uma sinusite que está promovendo
dor nesse elemento dentário. Então a gente precisa ter cuidado para a gente não fazer, por exemplo, um procedimento num elemento dentário, sendo que o paciente tem sinusite. E da mesma forma, o inverso. Não fazer um procedimento de sinusite, sendo que o problema do paciente é um elemento dentário, certo? Então, observe essa relação anatômica que tanto de uma forma ou de outra, vocês podem fazer diagnósticos diferenciais. E aí, só observando para vocês, isso daqui é uma imagem de um dia de uma cirurgia que eu participei, né? Essas fotos são de uma cirurgia que eu fiz. Se vocês observarem aqui, vocês estão vendo aqui a maxila, certo? E olha só, quem já estudou mais ou menos um pouquinho de sistema esquelético, aquela parte mais introdutória, um dia eu falei para vocês que se você retirar o periósteo, ou seja, aqui vocês só estão vendo o osso, vocês não estão vendo o periósteo, certo? No momento que vocês retiram o periósteo, eu já falei para vocês que sangra pouco. Olha como vocês estão observando aí. Ah, Bruno, mas eu sei, tem um sugador aqui. Mas eu sei, da mesma forma, gente. Quando você retira o periósteo, aí vocês podem perguntar, Bruno, cadê o periósteo? O periósteo está junto aqui com a mucosa. Se eu levantasse aqui a mucosa, você vê uma camada de tecido conjuntivo que seria o periósteo. Então, isso daqui vocês estão vendo só o osso sem o periósteo. Percebam, pessoal, que aqui, olha, tá sem sangramento. Por quê? Porque a maior parte dos vasos sanguíneos ficaram no periósteo. Então, esse procedimento aqui é um procedimento que nós chamamos de levantamento de seio maxilar. Aqui eu não vou colocar todo um evento, certo? O que acontece? Esse paciente ele tinha pouco osso entre essa margem e o seio da maxila. Então, se eu fosse colocar, por exemplo, um implante, que no caso é isso, ia ser um implante, o implante ele tem mais ou menos aproximadamente 10 milímetros, e esse paciente não tinha nem 10 milímetros de osso. Então, se esse paciente tinha 5 milímetros de osso, como é que eu vou colocar um implante de 10 milímetros? Não tem como. Então, eu vou fazer um procedimento chamado de levantamento de seio maxilar. Qualquer coisa vocês podem colocar no Google aí para ver como é que se funciona. Mas basicamente é o seguinte: você retira, você vai fazer o que nós chamamos de uma janela, certo? Aí, se vocês observarem aqui, olha, eu fiz tipo uma osteotomia, nós chamamos isso. Nós realizei uma osteotomia e aqui só está a membrana, certo? Isso daqui ao redor é só a membrana do seio. E aí você abre a janela. Então quer dizer, Bruno, então quer dizer aqui que você fez uma comunicação buco-sinusal? Sim, aqui nesse momento eu fiz uma comunicação buco-sinusal. Aqui para dentro, que vocês estão observando, é o seio da maxila, certo? E aí eu vou afastar a mucosa e vou colocar alguns entre aspas, medicamentos, certo? Que vão favorecer a formação, a neoformação de osso. É por isso que nós chamamos de levantamento de seio maxilar. É porque eu coloco um material, nós chamamos de BMP, proteína morfogenética óssea, certo? Então você coloca esse BMP entre a mucosa e o osso da maxila, e aí a partir daquele momento vai formar novo osso. E aí, se você tinha 5 milímetros de osso, você pode alcançar os 10 milímetros após de 3 meses a 6 meses, depende do metabolismo do paciente. E aí, depois disso, você já pode colocar o implante. Então, depois desse procedimento de levantamento de seio maxilar, o paciente espera de 3 a 6 meses. E aí, depois eu posso vir aqui e colocar um implante sem problema, com um osso perfeitinho, tranquilaço. E aí, o paciente fica feliz, com estética, sorridente e tudo certo. Bem, eu vou aproveitar esse mesmo vídeo, vou falar sobre o osso zigomático. O osso zigomático é bem tranquilo, é bem rápido. Vocês vão perceber que os ossos do viscerocrânio, por eles serem menores, eles são irregulares, mas por eles serem menores, eles têm menos acidentes ósseos. Então, o osso zigomático, olha as relações do osso zigomático. Relação com a maxila, relação aqui com o osso temporal, ele também se articula com o osso frontal, se articula com o osso esfenoide. Nessa vista aqui vocês estão observando novamente, olha, articulação com o osso esfenoide, articulação aqui com o osso frontal, articulação aqui com a maxila, certo? E aqui da mesma forma, articulação aqui com o osso temporal, lembrando, aqui essa articulação, nós estamos formando aquela região que nós chamamos de arco zigomático, a união do processo temporal do zigomático com o processo zigomático do temporal. Então, esse daqui, olha, é o osso zigomático. Então, percebam
o formato dele ele parece como se fosse um trapézio, certo? Mas aí fiquem à vontade, ele é um osso irregular. Eu estou falando do trapézio de acordo com a minha vista, certo? Vocês podem imaginar ele da forma como vocês quiserem. E ele é cheio de processos, olha. Processo frontal do osso zigomático. Por quê? Porque é aquele processo que vai se articular com o osso frontal. Processo temporal do osso zigomático, que é esse processo aqui. Acredito que vocês já observaram. Isso daqui é uma vista externa, isso daqui é uma vista interna, certo? Uma outra estrutura que vocês vão observar é a face orbital do osso zigomático, que é essa região aqui, ó, face orbital do osso zigomático. E aqui nessa imagem, embora não tenha a setinha, mas é essa região mesmo, certo? Face orbital do osso zigomático, porque, como vocês podem observar, ó, aqui nessa região, o osso zigomático ele também forma a parte da parede lateral e do soalho da órbita. E vai possuir alguns forames, olha, deixa eu voltar, olha, forame zigomático orbital, forame zigomático temporal, desculpa, não tem esse acento, certo? E aqui o forame zigomático facial, certo? Esses daqui são vários forames que vão estar relacionados com o nervo zigomático, certo? O nervo zigomático é esse daqui que vocês estão observando, olha, parte também do V2, do trigêmeo, aí emergiu, esse daqui é o nervo zigomático. E aí conforme ele vai seguindo mais para a região superficial, ele vai se ramificando, formando vários outros nervos que vão atravessar naqueles forames, certo? Só chamo a atenção para vocês, basicamente, o que vocês conseguem ver de uma forma mais externa em algumas peças anatômicas é esse forame aqui, ó, o forame zigomático facial. Essa pontinha aqui, olha, que eu estou apontando, certo? Esse buraquinho que eu estou apontando, tá bom? Enfim, pessoal, na próxima aula aí a gente vai falar um pouco sobre o osso nasal.